Olá, eu sou Lívia Bruno, coordenadora de marketing da Metos Brasil. Hoje estou aqui na AgriShow, no podcast da Lindsay, o Irriga Aí. E estou muito bem acompanhada do fundador e diretor executivo da Metos Brasil, Luciano Lohmann. Oi, Lívia. Tudo Olá. bem? Estou muito feliz de estar aqui. A gente está muito empolgado com o convite da Lindsay para poder falar um pouquinho sobre clima, tecnologia, irrigação e o que a gente enxerga para o futuro e da nossa integração. Maravilha, Luciano. Queria também contar para vocês um pouquinho da nossa empresa. A Metos é pioneira, né, e líder mundial em soluções de inteligência climática para a agricultura. Nosso DNA lá da Europa, austríaco. Nossa empresa atua em mais de 85 países e conta com a mais completa linha de equipamentos para monitoramento integrado do clima, do solo, da água, de insetos, das plantas. Então, de fato, a gente tem uma conversa bem bacana, bem recheada de assuntos interessantíssimos e que, né, são importantes e fazem a diferença no dia a dia dos nossos produtores rurais. Sim, Lívia, tá muito legal de ver como a tecnologia tem evoluído e especialmente como cada vez mais os dados que nós geramos com o uso dos equipamentos em campo, né, das estações meteorológicas, dos sensores de solo, como cada vez mais esses dados estão de fato ajudando os produtores a tomar melhores decisões, a manejar a sua água, a manejar os seus defensivos. Então, esse definitivamente é um caminho aí para o futuro de uma agricultura mais sustentável. Que bom, né? Nós temos de fato que olhar para frente e planejar o nosso amanhã desde já. Falando nisso, Luciano, trazendo também um pouco da abordagem da nossa tecnologia, né? Agora ainda mais unificada com a tecnologia da Lindsay. Você pode, por favor, contar para quem está nos ouvindo, para todo mundo, como a Metos realiza, né, um monitoramento integrado no campo e como a nossa tecnologia associada à Lindsay vai auxiliá-los ainda mais? Perfeito. Olha só, a gente trabalha coletando informações de microclimas que afetam a produtividade das plantas, né? Quando a gente fala de produção, a agricultura é uma fábrica a céu aberto e o fator que mais afeta o desenvolvimento das plantas é o clima. Então, quando a gente monitora esse clima de perto, seja com estações meteorológicas, seja com pluviômetros, ou seja, por exemplo, monitorando a umidade do solo, a gente consegue entender o que as plantas estão sentindo e a gente consegue tomar ações para mitigar efeitos de riscos de uma seca. E aí também a gente pode associar com a irrigação, né? Não vou esquecer disso aí. Mas quando a gente tem essa antecipação que o equipamento de clima te traz, você consegue planejar melhor as suas ações. Você não planeja só a tua irrigação, mas você planeja quando você vai pulverizar, você planeja quando você vai colher, você planeja quando você vai plantar. E hoje essas informações estão trafegando muito bem, saindo do nosso sistema e entrando onde é mais importante, no sistema que o produtor está usando. Então, quando o dado gerado pela Metos, a previsão do tempo, a informação de água no solo, está indo para dentro do FieldNet, está indo para dentro do Advisor, ali o produtor está tendo muito mais poder de ação sobre o que aquele clima está causando. Porque ali ele tem a irrigação no seu controle, né, que é algo muito empolgante. Quando a gente olha para o clima de maneira separada, o clima é uma maneira de mitigar riscos, de ter previsibilidade, de você conseguir tomar melhores decisões baseado naquilo. Mas, por exemplo, quando a gente fala de clima, se a gente não tem um sistema de irrigação, a gente está no banco do passageiro. A gente não tem muito o que fazer, a gente pode se antecipar, a gente pode entender melhor o clima, a gente pode, por exemplo, ter um planejamento melhor para o próximo ano. Agora, quando a gente associa essa inteligência climática ao uso de um sistema de irrigação, aí a gente tem poder de ação. A gente sabe quando a planta está precisando de água, a gente pode ter mais estabilidade, a gente pode ter mais previsibilidade, também no âmbito das incertezas climáticas, né? Eu vejo hoje, conversando com produtores de todo o país, o quanto as pessoas estão um pouco mais inseguras em relação ao clima, porque estão havendo mudanças de padrões, né, climáticos que, quando a gente passa a observar, por exemplo, com uma estação meteorológica, muitas vezes a gente consegue entender que, às vezes, uma janela perfeita de plantio, que geralmente a chuva começava numa data certa, terminava numa data certa, hoje já não é mais assim. E o que a gente faz? Como é que a gente se planeja? Como é que a gente se antecipa? E antes disso, né, para a gente se antecipar e se planejar, a gente precisa conhecer o clima local. E não é o clima da cidade, não é o clima da região, é o clima da fazenda. Porque varia muito, é muito diferente. Então, quando a gente tem a possibilidade de instalar bons equipamentos, que tem bons sensores, que tragam dados de qualidade, e a gente associa isso a um bom sistema de irrigação, aí 1 mais 1 é 3, né? E é por isso que a gente está aqui. Então, a gente está muito feliz também nesse novo momento aí, com essa parceria global que a gente tem com a Lindsay, né? Trabalhando cada vez mais próximos.
Maravilha, né? De fato, o clima é uma coisa que a gente não pode controlar. A natureza está acima de nós, mas a gente pode controlar a forma como a gente lida com isso dentro da nossa atividade a cada dia, especialmente com o uso, né, com a aplicação de tecnologias robustas, tecnologias que foram desenvolvidas com pesquisas profundas, com estudos assim de muitas, muitas décadas, né, desenvolvendo sempre o melhor para o produtor rural, tanto no clima quanto na irrigação. E o bacana é que aqui na Lindsay o pessoal fala, né, que num contexto de incerteza, né, que a gente está passando por isso muitas vezes nas mudanças climáticas que a gente está experimentando, a irrigação é uma certeza e associando isso à tecnologia de monitoramento climático da Metos, eu acredito que ainda é potencializado. Com certeza, eu concordo 100% e eu estou muito empolgado para ver os caminhos que a agricultura digital vai nos levar. Luciano, nesse sentido, como é que a tecnologia ela pode ajudar mais no efeito prático, tá? Na mitigação dos efeitos e das adversidades climáticas no agronegócio? Bom, quando a gente olha para o âmbito do clima, eu gosto de trabalhar com essa visão do clima em 3 dimensões. E quais são essas dimensões do clima? Né? Nós temos o clima presente, as condições atuais. Aqui em Ribeirão Preto, muito calor, né? Então o clima presente é esse. Nós temos o clima passado, né? O histórico climático que a gente tem em uma determinada região, e a gente tem o clima futuro, que é a terceira dimensão do clima. E cada dimensão do clima, quando a gente olha para ele, permite que a gente tenha ações diferentes que mitiguem o risco ou que nos ajudem a trabalhar melhor com aquilo. Por exemplo, o meu clima atual, a minha condição instantânea do clima, ela permite que eu controle as minhas operações em campo. Seja a minha operação de irrigação, porque eu sei quanta água a planta precisa, seja a minha operação de pulverização, porque eu sei quando as condições estão adequadas ou não para pulverizar, dentre muitas outras, né? Porque cada atividade tem um clima adequado para ela acontecer. Então, quando eu olho para o clima presente, eu tenho que garantir que as atividades que eu estou desempenhando em campo, as atividades que a minha equipe está desempenhando em campo, que elas estejam respeitando o clima ideal para aquilo lá. Porque daí a gente consegue usar melhor os nossos insumos. A gente usa melhor a água, a gente usa melhor os nossos defensivos. E esse é o caminho da agricultura do futuro, né? A gente escuta muito de produzir mais com menos. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente entender como a gente está usando isso e como a gente pode ser melhor no uso dos nossos insumos. Então, o clima atual, presente, permite que a gente controle a operação. Tá? Agora, quando a gente vai acumulando uma série histórica, né, de monitoramento climático e a gente olha para trás, né, o nosso clima passado, isso quando a gente armazena isso com qualidade, né, a gente tem que ter cuidado para cuidar do nosso equipamento, sensores que estejam funcionando para que a gente possa sempre olhar para trás e ter confiança naquele dado. Quando a gente olha para trás, a gente pode entender, a gente pode aprender se as nossas ações, se o nosso planejamento teve o resultado que a gente esperava. Porque a gente já tem o resultado daquela safra passada, a gente tem, por exemplo, uma visão, uma fotografia climática do que aconteceu na minha safra passada, eu tenho um mapa de chuva da minha área, eu tenho informação de umidade de solo, do meu pivô, então eu consigo comparar resultado versus o meu clima histórico naquele momento. Então, olhar para trás permite aprender e entender. Já o terceiro componente do clima, que é o clima futuro, permite uma boa previsibilidade das nossas ações. Se a gente tem uma boa previsão do tempo, por exemplo, que nós geramos para cada localidade, né? Agora o produtor Lindsay ele vai ter uma previsão do tempo da sua fazenda. Não é a previsão do vizinho, não é a previsão da cidade, é a previsão da sua fazenda. E quando a gente tem uma previsão do tempo bem assertiva, ela realmente ajuda as pessoas a antecipar a sua programação, a entender se, por exemplo, no caso da irrigação, se ela vai irrigar hoje ou se ela não vai precisar porque ela sabe que a chuva está vindo amanhã. E ela tem uma alta confiabilidade que aquela chuva está vindo amanhã, então ela pode ter tranquilidade em economizar recursos, economizar água, economizar energia e deixar que a chuva caia do céu naturalmente no dia seguinte. Ou se eu tenho uma previsão que está me mostrando que, puxa, eu vou ter mais 5 dias de sol pleno com uma alta evapotranspiração, as minhas plantas vão sofrer. Então eu vou trabalhar com a minha irrigação a favor. Então, cada componente do clima permite ações diferentes, seja para mitigar riscos, seja para melhorar nossa operação, seja para olhar para frente. Então, não existe uma única bala de prata que resolve tudo, mas são uma série de pequenas ações e decisões que a gente pode ter aí também associado às maneiras como a gente pode atuar naquilo, né? Por exemplo, um sistema de irrigação que permite, então, que a gente realmente alcance uma maior eficiência na nossa operação. Incrível, eu acho que esse é o verdadeiro significado, né? Como você bem descreveu, o significado prático
de você otimizar suas operações em campo de forma lucrativa, mas também sustentável, né? Que é de fato o objetivo do nosso produtor, o produtor brasileiro, que é um produtor responsável, que é um produtor que faz a diferença não só para o nosso país, mas para o mundo todo. Com certeza, a gente tem muito que se orgulhar de tudo que a gente faz e das batalhas que o produtor sofre no dia a dia, né? A gente sabe como é difícil, quanta coisa o produtor precisa se preocupar, né? Então, o fato de você ter, por exemplo, o clima e a irrigação sob controle, traz para ele uma tranquilidade maior para correr atrás do resto. Né? E a gente sabe que são muitas decisões importantes que são tomadas todos os dias e a gente está muito contente de poder fazer parte, né, desse processo de empoderar o produtor realmente com uma decisão mais assertiva, mais confiável, baseada no seu clima e na sua condição ali da sua lavoura. Isso é muito, muito maravilhoso. Eu, particularmente, estou muito animada aí com essa união de forças, né? Já sou uma grande apaixonada por toda a tecnologia da Metso. Não à toa, trabalhei muito para poder estar aqui hoje também, justamente por reconhecer a qualidade do que a gente faz todos os dias, né? E tendo também a nossa união aí com a Lindsay, né? Também como uma forma de reconhecimento a essa trajetória, que é uma trajetória de muita qualidade, de muito sucesso, de muita confiabilidade, né? De uma robustez que de fato só potencializa o nosso produtor, a nossa agricultura, o nosso agronegócio. E você falou uma coisa muito interessante aí na sua fala sobre clima que eu queria muito puxar contigo, que eu acho que vai fazer, já faz e pode fazer ainda mais a diferença para o nosso produtor, se a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais no mapa de chuva. Essa eu acho que é uma essa chave, é quente, hein? O produtor brasileiro adora isso. Nós temos aqui no Brasil condições muito peculiares sobre o nosso próprio clima, né, como as chuvas acontecem. E a gente sabe que chuva ela não respeita limites geográficos, ela não respeita limites municipais nem estaduais, ela acontece onde tem que acontecer. E muitas vezes no Brasil, por serem chuvas do tipo chuvas convectivas, elas são muito difíceis de prever. Então, quando a gente tem uma maior densidade de equipamentos espalhados, a gente consegue tanto monitorar como essa chuva se distribuiu ao longo de uma grande área, e quanto mais densidade a gente põe de equipamento, mais a gente percebe que tem grandes variações, e que às vezes realmente aquela percepção que o produtor tinha ali, que era empírica, que fala, poxa, eu tenho a sensação que aquele canto da fazenda sempre chove mais. Eu tenho a sensação que esse canto aqui sempre me acontece mais doença. Mas por quê? Poxa, o meu solo é igual, o meu manejo, eu faço o meu manejo com cuidado, eu sigo todas as mesmas coisas. O que mudou de um lugar para o outro? É o clima. Muitas vezes o microclima de uma determinada parte da fazenda favorece um tipo de doença, por exemplo. Ou às vezes a falta de chuva em outro lado da fazenda fez com que as plantas sofressem mais dentro de um período crítico da cultura. Né? Então, quando a gente observa ali o desenvolvimento da cultura, a gente sabe que existem momentos em que o clima é mais ou menos crítico naquilo. Então, se a gente tem uma boa visão espacial de como o clima está em toda a minha área, em todos os meus pivôs, em todas as minhas unidades produtivas, eu consigo entender se aquele clima está sendo um fator preponderante para eu ter uma maior ou menor produtividade esperada até ao longo do ano. É claro que com a irrigação a gente tem muito mais estabilidade. Isso é uma coisa que é uma salvaguarda dos produtores, né? Eles conseguem ter aí uma visão de que, de fato, eles não vão ter uma quebra porque eles têm a garantia de conseguir colocar água na hora que precisa. Mas ainda assim é muito importante, né, trabalhar em conjunto com o clima para que essas diferenças observadas aí no campo sejam equalizadas por meio de técnicas, sejam técnicas de manejo ou seja pela aplicação de água de maneira diferenciada. Né? Então, os mapas de chuva são algo que cada vez mais o produtor está gostando de ver, porque varia muito, viu? O pessoal fala vareia bastante, viu? Vareia muito. Varia muito, né, pessoal? De fato, não é igual. A gente tem a tecnologia nos mostra, né, literalmente ali no alcance da palma da mão. No seu celular você consegue ver, né, através da tecnologia que está ali aplicada, que de igual não tem nada. A natureza, o agronegócio, a agricultura, muitas vezes é até uma alusão com lidar com pessoas. Todos nós somos diferentes, os nossos talhões também se comportam diferentes. Né, e precisam ser atendidos dentro das suas necessidades específicas, que são diferentes entre elas. Né? Exatamente. E quando a gente olha para a evolução da agricultura digital, algo que tem sido muito legal e que nós observamos aqui no Brasil, né, que a nossa empresa está fazendo 12 anos aqui no Brasil, a gente tem 40 anos lá fora, mas nesses 12 anos de Brasil em que eu tive à frente desse negócio, eu já pude perceber uma mudança de padrão em como o clima é tratado dentro das fazendas.
Há 12 anos atrás, uma fazenda que tinha uma estação meteorológica era uma fazenda do futuro, uma fazenda antenada, já estava trabalhando com o clima. E muitas vezes uma única estação meteorológica para representar uma fazenda de 20, 30, 40 mil hectares, hoje a gente sabe que é muito pouco. Claro, é muito melhor ter um ponto do que nenhum ponto. Mas hoje essas fazendas que tinham um ponto de monitoramento, elas têm 10, 20, 30, porque hoje a gente trabalha com estações mais completas, por exemplo, monitorando o clima geral, mas diversos sensores conectados individualmente. E aí eu, como engenheiro eletricista e nerd de sensores, eu vou para as alturas, né? Eu fico muito feliz de ver, porque a gente consegue ter sensores conectados individualmente hoje por causa das redes de comunicação de dados, por causa de novas tecnologias que permitem que realmente um sensorzinho desse tamanho esteja lá onde precisa para nos trazer dados. Eu tenho pluviômetros independentes, eu tenho sensores de solo independentes, eu tenho torres que monitoram a inversão térmica. Eu não preciso agregar todos os meus sensores ao redor da estação meteorológica. 10 anos atrás era uma estação gigante com 50 sensores. Hoje, o sensor está onde ele precisa. Eu tenho um sensor aqui, outro sensor ali, um sensor no solo, outro sensor no vento. Então, essa mudança de paradigma traz hoje para as operações uma riqueza muito maior de informações que podem ser usadas aí para balizar suas operações. De fato, é uma excelente forma da gente olhar para os processos biológicos, né? É isso, que como a gente estava falando no início da nossa conversa, isso a gente não controla a natureza, mas a gente controla a forma como a gente lida com o que ela nos oferece. Bacana, Luciano. E acho que um grande ponto de todo esse negócio, todo esse segmento, toda essa área, são os investimentos feitos, né? Não só investimentos financeiros, mas também tem uma energia colocada ali, um amor que o produtor tem pelo que ele faz, né? Que muitas vezes é muito mais importante do que a gente imagina, do que... Gente, eu fico até emocionada, vou falar para vocês a verdade, quando eu falo disso, quando eu olho para um produtor rural. Esses dias aqui na AgriShow mesmo, eu tive a oportunidade de conhecer um produtor de melão, que é um melão que eu consumo na minha casa. Ai, que E legal. eu virei para ele e falei assim, caramba, que bacana. E aí eu comecei a pensar no como o trabalho dele afeta a minha vida, que chega na minha mesa, o que ele lá na fazenda produz. Então, assim, fica aí esse salve, essa homenagem para todos vocês, produtores rurais, que fazem a diferença. E saibam, né? Tecnologia está aí para ajudar. Lindsay e Métodos estão aqui para fazer a diferença, para ajudar vocês a conquistarem ainda mais resultados sustentáveis, lucrativos, para um futuro melhor também. E falando nisso, né? No futuro melhor, falando em investimento, quando a gente investe em irrigação, é sempre positivo arrumar formas da gente otimizar isso. E eu vejo que a Métodos nesse cenário se encaixa muito bem. Sim. Como? Como você pode, por favor, explicar para o pessoal, para que eles entendam direitinho o que significa essa união de forças? Não, com certeza. A gente sabe que o investimento aplicado num sistema de irrigação é um grande investimento, né? E a gente deve respeitar o tamanho desse investimento também, não poupando esforços em otimizar e extrair ao máximo disso, né? Quando a gente instala um pivô, nós vamos ter um grande uso de água, nós vamos ter um grande uso de energia. E se a gente conseguir manejar esse pivô e gastar 10, 15, 20, 30% a menos de energia, gastar menos água, a gente pega aquele investimento que a gente teve no pivô e a gente rentabiliza muito mais, né? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, eu acho que há de se combinar uma sustentabilidade ambiental, ecológica, com a sustentabilidade do seu negócio, né? Não adianta eu ter um tipo de sustentabilidade sem outro, os dois têm que andar juntos. Então, quando a gente utiliza sistemas de monitoramento que permitem que a gente faça um melhor uso dos nossos recursos aplicados por meio de um sistema de irrigação, a gente garante, além da sustentabilidade ecológica, a gente garante uma sustentabilidade econômica muito maior para o nosso negócio. E é isso que essas ferramentas trazem, né? São maneiras de otimizar o uso do que já foi feito. O investimento já está lá. A gente está usando aquilo. Então, vamos tentar extrair o máximo disso, né? E aí que entra uma estação meteorológica, aí que entra um sensor de umidade de solo, que vai te indicar exatamente quanta água a planta precisa. A gente não está olhando para o céu e chutando, a gente não está só mexendo no chão e trabalhando como nós acreditamos que é. Mas, de fato, a gente está enxergando lá dentro do solo. A gente está olhando a planta como um sistema e olhando lá dentro dela, entendendo se ela precisa de água, né? E aí é a beleza dos sensores, né? Porque tem sensor para tudo.
Tem os sensores padrão, que é o que a gente mais utiliza, por exemplo, em projetos de irrigação. A gente vai estar falando de estações meteorológicas que vão monitorar a chuva, a temperatura, a umidade, radiação solar, velocidade e direção do vento. A gente pode ter sensores de solo, né? Mas isso é o convencional. Quando a gente olha para a agricultura digital, nós estamos trabalhando aqui no hoje e nós estamos trabalhando 10 anos para frente. 10 anos para frente, a gente vai ter sensor que mede o nitrogênio na planta. Não é que vai ter, a gente já tem. Né? Então, só que vai ser mais usado. A gente já está vendo isso. A gente está vendo o grande interesse por parte dos produtores em ouvir as plantas. E tá aí uma coisa que a gente falou muito na Metos, né? Que as plantas falam e a gente escuta. Exatamente. Infelizmente, elas não falam português. Então, a gente precisa escutar com sensores. E a gente tem sensor de tudo que é tipo para ouvir o que as plantas estão falando e tentar responder da melhor maneira que a gente pode. De fato, é um catálogo bem robusto, né? Nesse ponto, se um produtor que está nos ouvindo, vamos dizer que ele ainda não tem aplicação da tecnologia Metos na sua fazenda, pode estar até já um produtor irrigante, mas em termos práticos, ele vai começar a utilizar a tecnologia de monitoramento climático, colocar a inteligência climática a seu favor. Qual é o processo? Como é que isso acontece? A Metos vai lá? Como é que funciona? Legal. Bom, o processo é totalmente feito em parceria com as revendas, com os distribuidores da Lindsay, que estão próximos dos clientes, né, que estão próximos dos consumidores e que vão trabalhar junto com a equipe da Metos local. Seja em qualquer local do país que você tiver, tem alguém da Metos perto de você e você tem a sua revenda Lindsay que está te atendendo. Né? Então, por meio da revenda Lindsay, vai ser possível acessar os serviços da Metos e é um serviço completo. É barba, cabelo e bigode. Então, a gente vai lá, a gente analisa a área, a gente entende a necessidade, quantos equipamentos são necessários, qual o tipo de conectividade, se funciona celular, se é Wi-Fi, se é satélite, se é sinal de fumaça, o que nós vamos fazer para comunicar. Né? Então, a Metos identifica primeiro as demandas de clima, alinha isso muito bem com o produtor, o que você precisa de fato, né? Para a gente não trabalhar com nada além do que o produtor consegue trabalhar. E aí é legal, porque a nossa integração com o FieldNet garante que somente as coisas mais importantes chegam no produtor para tomada de decisão. Então ele chega ali, ele tem tudo num lugar só, o controle do seu sistema e também o controle do seu clima. Então, por meio dessa integração, imediatamente após a instalação do sistema de clima, o produtor já pode passar a trabalhar com essas informações integradas dentro do FieldNet, integradas dentro do Advisor, né? Então podendo aí tomar todas as suas ações de manejo centralizadas em um lugar só. Acho que de fato um grande facilitador. Né? Porque muitas, assim, como você mesmo falou, a gente falou, né? O catálogo é robusto, tem sensor para tudo, mas a gente olhar para o produtor, entender quem ele é, a necessidade dele mesmo, daquela fazenda, daquele local, entendendo que o clima é fator central nisso, aí a gente entrega realmente algo que impacta, que faz a diferença para ele e para toda a cadeia, de certa forma. E de fato não é só o tipo da informação que a gente está levando, mas como a gente está levando, né? A gente está conseguindo fazer a nossa lição de casa para entregar isso de maneira simples o suficiente para o produtor? Porque o produtor toma 200 decisões por dia. Nós não vamos complicar a vida dele mais. Não. Eu não quero que ele tenha mais uma decisão para fazer. Eu não quero que ele tenha mais uma plataforma para olhar, que ele tenha mais coisas para fazer em paralelo. Então, por isso, esse trabalho de integração e garantir que as decisões possam ser tomadas de maneira mais simples, mais intuitiva e mais centralizada, né? Isso é um serviço que toda a indústria tem que fazer em prol do produtor. Né? E a gente vê esse movimento muito forte, a gente vê o quanto a Lindsay está dando importância para isso, né? Por isso a gente está muito feliz de estar trabalhando também com uma empresa que é tão respeitada pela qualidade do seu produto. Quem acompanha a Lindsay sabe disso e quem acompanha a Metos também sabe disso, né? A gente sempre esteve brigando e sustentando o fato de que é muito importante trabalhar com dado de qualidade, porque um dado ruim não te serve para nada. Um dado ruim mais te atrapalha do que te ajuda. Assim como um sistema de irrigação ruim não te ajuda, porque quando você precisa dele, ele não está lá. Então, o clima de qualidade precisa estar associado a um sistema de irrigação de qualidade. E aí que 1 mais 1 é 3, é 10, e o céu é o limite, né? Realmente vejo dessa forma também. Queria também, aproveitando, né, que a gente está falando sobre 1 mais 1 ser 3, 10, 20, 1 milhão, infinito. Luciano, e nesse contexto, né, da gente entregar o mais importante da melhor maneira, ou seja, da maneira mais fácil para que ele tome aquela decisão, a Metos e a Lindsay estão unidas através da estação Lindsay, né? Queria que você falasse um pouquinho para quem está nos ouvindo sobre esse projeto.
Olha, esse é um projeto muito legal. Nós, juntamente com a Lindsay, estamos criando boletins de previsão climática que nós lançamos 2 vezes por semana. Tá? Eles são divididos aí nas principais regiões do país e são informações super simples, direto ao ponto e com uma análise aí da nossa equipe de meteorologia, né, que permite então que a informação chegue fácil para o produtor. Né? Hoje nós estamos trabalhando por meio de um grupo, um canal no WhatsApp, onde todos os clientes da Lindsay podem se associar, podem entrar lá e podem passar a receber as previsões do tempo para a sua região de maneira simples, de maneira direta e também com um olhar agronômico, um olhar sobre como aquilo de fato vai estar afetando a sua operação, que medidas ele pode tomar. É claro que a partir do momento que o produtor quer mais, que é assim, né? Quando a gente começa a gostar de trabalhar com o clima, a gente quer ir para o próximo nível. Né? Então, o Estação Lindsay é uma maneira de todos os produtores poderem acompanhar o clima, poderem ter a sua previsão, né, da sua região, o que vai acontecer em termos gerais. E o que acontece num segundo passo muito natural? Fala, poxa, eu quero a previsão da minha fazenda. Aí a gente pode ir para lá, a gente instala um equipamento, a gente melhora a previsão para aquela área por meio da instalação desses dispositivos, né? Então, o Estação Lindsay é um projeto que está sendo muito legal, está sendo muito bem recebido, dada a maneira muito didática e simples que as informações estão sendo passadas e podem ser consumidas aí para as diferentes regiões do país 2 vezes por semana. Muito bacana. Maravilhoso mesmo, né? Para você ver que até mesmo uma previsão do tempo ou informações climáticas um pouco mais espacializadas, né, como macro-regiões aí, feitas com dados de qualidade, já impactam. E aí já é um convite para esse próximo passo que você falou, que é para a gente olhar para aquela fazenda com, muitas vezes, a tecnologia naquele campo. Quando a gente fala de previsão do tempo, não tem magia, é muita ciência aplicada e são várias camadas incrementais de melhora que a gente pode ter. Né? Eu trabalhando com clima, eu vi de tudo aqui nos últimos anos, sabe? E eu vi até absurdos como uma estação que faz previsão meteorológica. Ou a pessoa está desinformada ou ela é mal intencionada, porque uma estação meteorológica ela não faz previsão do tempo. A previsão do tempo ela é incrementada com o uso de uma estação meteorológica, ela é refinada com o uso de uma estação meteorológica, né? Porque quando a gente olha para o clima, por exemplo, uma estação meteorológica é um ponto de monitoramento a 2 metros de altura e só. O clima, a atmosfera, são múltiplas camadas, são quilômetros de atmosfera para todos os lados e é a interação de todos esses fatores que causa o clima no futuro. Então, esse ponto local de observação, que é a estação meteorológica, ele precisa ser associado com dados base de muita qualidade. Por isso a gente trabalha com o melhor provedor de dados climáticos do mundo, que é a MeteoBlue. A MeteoBlue faz uma previsão meteorológica usando também os dados das estações, associado a dado de satélite, dado de radar, dado de balão meteorológico, até dado de sensor que vai em avião, que cruza o oceano. Aquele dado daquela altitude está sendo usado para entrar no modelo que depois, associado ao uso dessa estação meteorológica a 2 metros de altitude, permite que a gente refine o modelo e que a gente vá melhorando. Tá? Então, o uso de mais estações meteorológicas em campo permite que o acerto da estação gradualmente vá aumentando, porque a gente consegue cruzar a informação do que o modelo preveu para aquele local e a gente consegue entender o que de fato aconteceu. Onde o modelo errou, onde o modelo acertou. E por isso, com esse ajuste local, a gente consegue ter previsões cada vez melhores com a instalação de mais estações meteorológicas. Além dessa, aí talvez até uma curiosidade pessoal, além dessa integração multimodal, né, de previsão do tempo, que, como você bem explicou, afeta aquele dado que chega para o produtor na mão dele, para aquela tomada de decisão que ele precisa fazer. A Metos é dona da maior rede agrometeorológica do Brasil e as nossas tecnologias, o monitoramento que é feito em um estado brasileiro, às vezes muito distante do outro, isso muda a nossa inteligência? Afeta de alguma forma? Ou seja, essa malha espalhada no todo o território nacional, como é que ela se relaciona ou afeta aquela previsão de um produtor do Mato Grosso, ou de um produtor do Paraná, ou de um produtor de São Paulo, ou de um produtor Bahia, Rondônia, olhando aí o nosso país de dimensões continentais? Olha, essa é uma boa pergunta, é um bom questionamento. Uma maior densidade de uma rede meteorológica, e de fato você falou bem, né? Nós temos uma enorme rede. Aqui no Brasil são mais de 5.000 estações meteorológicas conectadas ao longo desses 12 anos de trabalho. Né? E hoje, ter uma rede tão grande significa que, regionalmente,
os produtores que passam a fazer parte dessa rede, eles se beneficiam de quem já está lá. Porque o sistema já está treinado naquela região e já está entendendo, por exemplo, que o modelo europeu funciona melhor nesse estado e que o modelo americano funciona melhor em outro estado. Então, quanto mais pessoas e mais pontos de coleta de dados a gente tem, com estações meteorológicas de qualidade, o sensor tem que estar calibrado, tem que estar cuidado. Por isso que o que a gente oferece é um serviço completo. A gente não vai instalar uma estação e largar ela, porque eu já vi muita estação meteorológica largada, infelizmente. Então, a manutenção de um equipamento meteorológico garante que eu tenha uma boa qualidade desse dado. E se todo mundo naquela região, né, vamos dizer os clientes da Metos, que estão muito bem atendidos, que têm um excelente serviço de campo, se eles têm dados de qualidade, esses dados estão entrando nos meus modelos meteorológicos. Então, um produtor lá do MT, ele não vai chegar lá e não ter nada ao seu dispor. Ele já tem uma inteligência adquirida pela Metos, com o uso de todas aquelas estações no estado, que já sabe qual modelo funciona melhor naquela região. Então, incrementalmente, uma maior densidade de equipamentos, né, vai trazer aí, melhorias na assertividade de todas as previsões. Mas, trabalhando com previsão, fazendo esse gancho, né, é muito importante, e um dos nossos grandes trabalhos e desafios diários, né, é ensinar o produtor a compreender melhor o que significa de fato uma previsão meteorológica. Né? Uma previsão meteorológica, muitas vezes, nós estamos trabalhando com risco e probabilidade. Né? É uma questão de interpretação daquele dado. Então, cabe muito a nós pegar na mão do produtor e ajudá-lo a interpretar essa questão. Olha só como pode ser confuso. Esse fato é muito curioso. Se eu falo, por exemplo, que num dia eu tenho 80% de probabilidade de chuva, significa que em 10 oportunidades eu vou ter 8 dias de chuva e 2 dias de sol. Esses 2 dias de sol estavam previstos. Um dia de sol, numa probabilidade de 80%, tecnicamente a previsão ainda acertou, porque faz parte do percentual. Então é muito crítico, né, que a gente aprenda a lidar com os números, aprenda a extrair deles o que nos ajuda e aprenda a manejar o risco. Né? Nada do que a gente propõe, do que a gente entrega, o que a gente traz para a mesa é algo absoluto. A Metos, nem a Lindsay, ninguém toma decisão pelo produtor. A nossa responsabilidade é trazer um dado e um subsídio a uma boa tomada de decisão baseada num dado de qualidade. A palavra final é sempre do produtor. Maravilha, Luciano, maravilha. Como é que a gente vence esse desafio de ajudá-lo a interpretar esse dado considerando essa complexidade? É muito difícil até, às vezes, a gente atingir o potencial máximo no qual uma tecnologia foi baseada para ser desenvolvida. Até porque a gente começa no próprio uso, na própria aplicação, no próprio dia a dia, a encontrar uma série de desafios que entram, que fazem parte do DNA da própria atuação, da própria atividade. E dentro disso, interpretar um dado que está ligado a uma série de questões probabilísticas, isso é um desafio muito grande e é um desafio que a gente, de certa forma, divide. Com certeza. Divide com quem está na ponta. O produtor lá na ponta, ele está tomando decisões baseadas, muitas vezes, na sua própria experiência, baseado nos seus anos que ele está fazendo aquilo, baseado na opinião do vizinho, baseado na opinião do consultor, baseado em um monte de coisa. Né? Você coleta pedacinhos de inteligência para você formular uma decisão a respeito de alguma coisa. Né? E o nosso objetivo aqui é trazer um pedacinho mais qualificado de inteligência para ele. Falando assim, olha, isso aqui é algo que pode te embasar com mais segurança a sua decisão. Até porque, puxando um gancho para a incerteza climática, né? Se eu, pelos últimos 30 anos, eu sou produtor numa determinada região e eu tenho um período muito bem definido de chuvas, e a minha vida sempre funcionou igual, eu plantei nesse dia, colhi nesse dia, começou a mudar. Então, a técnica que ele usava para basear a sua tomada de decisão, seja uma decisão de data de plantio, seja uma decisão de cultivar, se é um ciclo mais longo, ciclo mais curto, está baseado em alguma experiência que ele já tem. Né, alguma informação que ele usa para essa tomada de decisão. Então, se a gente mostra para ele que, por exemplo, ele vai ter uma janela deslocada de chuva, ou se a gente mostra para ele que a gente tem a probabilidade de um El Niño, uma Laninha, olhando para um horizonte mais longo, né, a gente pode, então, embasar melhor essa decisão. É realmente entregar recursos para uma decisão mais bem fundamentada, com base em dados do seu próprio microclima, da sua própria operação.
E que no fim das contas modificam muito além, né, do que a gente, até do que a gente está conversando, mas num escopo, como a gente está falando, o clima é central para tudo. Então, vai afetar a escolha que ele tem de defensivo, a escolha que ele tem de fertilizante, a escolha que ele tem de semente, tudo através da inteligência climática, da compreensão climática que vai permitir com que ele também tome essas decisões para além do que a gente está falando aqui, né, nessa conversa, né, focando muito na irrigação e na aplicação da tecnologia de monitoramento climático. E eu acho que isso também é um excelente ganho, um ganho adjacente de todo Com esse certeza. processo. A gente está aqui, né, com grande foco em irrigação, é claro, estando aqui, né, com a Lindsay, mas a irrigação é um dos grandes pontos de valor que o produtor pode ter com uma estação meteorológica, né? Quando a gente fala de irrigação, faz muito sentido, as coisas simplesmente andam lado a lado, porque a minha decisão de irrigar depende do meu estado hídrico, no meu solo, na minha planta. Então, essa informação junto com a irrigação não tem nem o que ver. Uma coisa anda junto com a outra, faz muito sentido, a gente maximiza o resultado daquele investimento no nosso pivô e etc. Mas trabalhar com o clima a nosso favor tem muito mais coisas que podem ser feitas, né? Às vezes o produtor tem um pivô, mas ele tem uma área de sequeira, onde ele pode ter uma interpretação, por exemplo, de um mapa de chuva, de uma umidade do solo, ou de um risco de doença, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer baseado no clima, inclusive prever o risco de determinada doença estar aparecendo em campo. Porque para uma doença se desenvolver, a gente precisa que 3 fatores estejam presentes. O hospedeiro, o patógeno, e o clima precisa estar favorável para que esse patógeno se desenvolva. Então, quando a gente monitora o clima, por exemplo, com precisão, a gente consegue, inclusive, monitorar o risco de uma determinada doença acontecer. Então, como você falou, né, todas as operações dependem do clima. Tem uma série de outros fatores aí que o produtor vai se beneficiar em toda a sua área. Mesmo que ele tenha uma estação meteorológica focada no seu pivô, onde ele vai extrair o máximo valor dela, mas tem vários outros pontos de ganho, né, adjacentes que o produtor pode ter na condução das suas operações dentro ou fora do pivô. Maravilha, Luciano. E só para fechar também, uma última coisinha que você me instigou aqui na cabeça. A Metos tem 40 anos no mundo, né? Um pouquinho mais de 10 anos no Brasil. A gente falou bastante hoje de como a nossa tecnologia integrada à tecnologia da Lindsay ajuda o produtor no fazer o manejo da sua irrigação. E falar de manejo da irrigação também é um assunto para nós de décadas, né? Como é que você vê, na sua percepção, a tecnologia da Lindsay impactando a tecnologia Metos no mundo e fazendo também o nosso negócio e a nossa visão tecnológica de monitoramento climático crescer a partir dessa parceria? Que pergunta legal. Isso aqui é um ponto muito interessante, que isso me remete à história da empresa. Eu não estava lá desde o início, mas eu aprendi. Na década de 80, a estação meteorológica já existia, tá? Nossa empresa estava fazendo, estava fabricando, estava com sensor, estava instalando por aí. Mas como é que a gente usava aquele dado? A técnica de coleta de informação fundamentalmente não mudou muito. Os sensores, eles trabalham muitas vezes da mesma forma. Agora, como esse dado é usado é que varia muito. Estava falando na década de 80. O produtor que tinha uma estação meteorológica naquele momento, e nós fabricamos esse modelo de estação, está lá no museu, tinha uma impressora. Então o produtor ia lá no campo, imprimia, tirava aquele papelzinho com aquela informação, levava para o escritório e vamos ver o que eu vou fazer com isso. Tomara que eu consiga usar de alguma maneira eficiente. Então, muitos anos se passaram desde então, e agora a gente está num cenário em que, com uma boa integração, especialmente agora, né, nesse modelo, junto com a Lindsay, a gente garante que o dado não precisa mais sair da impressora, pensar em como usar, não. O dado está lá no FieldNet. O dado está lá no Advisor. Então, de novo, é o ponto da integração. O que muda para nós é que hoje, dentro dessa parceria, o produtor vai ter mais capacidade de ação em cima daquela informação que nós estamos passando. Claro que o produtor precisa ter o sistema de irrigação e ele precisa estar trabalhando dentro desse universo onde as coisas estão conversando. Mas dentro desse universo a gente vai potencializar o uso dessa tecnologia, porque de fato ela vai estar acessível no momento da tomada de decisão. Porque não adianta ser depois que a chuva já chegou. Tem que ser antes. Né? A gente tem que trabalhar com a previsão, ajudando a antecipar as operações dentro do universo de irrigação. Então, essa integração ela desbloqueia um universo de ações mais rápidas e mais efetivas,
baseado no dado de clima. Né? Se há 40 anos atrás o dado estava impresso e eu tinha que ver o que eu ia fazer, eu não sei o que eu faço, se eu coleto, se eu junto aqui, se eu escrevo no cantinho, se eu boto numa planilha para ver quanta água eu preciso. Não, hoje está ali, eu já sei quanto choveu, eu já sei quanto vai chover, eu já sei o estado hídrico da minha cultura, eu já sei quanta água eu tenho no solo, instantaneamente. E com isso eu já tomo minha decisão e aí realmente a gente tem um aumento muito grande aí de eficiência. Maravilha, pessoal. Muito trabalho até aqui, né? Como você bem trouxe aí, década de 80. Muito trabalho pela frente, ainda bem. Agradeço a todos vocês por terem acompanhado essa conversa, que para mim também foi extremamente prazerosa. É sempre maravilhoso conversar com você, Luciano. É sempre uma oportunidade de aprendizado. Pessoalmente, eu digo isso. E passo a palavra para você, né, nosso fundador da Metso Brasil e diretor executivo, para também deixar uma mensagem para todo mundo que acompanhou o nosso bate-papo. Obrigado, Lívia. Foi muito legal esse papo, realmente. Estou muito empolgado, tem bastante trabalho pela frente. A nossa equipe está arregaçando as mangas aí para atender a todos os novos projetos que estão aparecendo aí ao redor do Brasil. E fico muito contente de poder compartilhar um pouco dessa experiência e dessa visão, né? Que tantas vezes é um sonho que parece às vezes difícil, distante, batalhado, e a gente vendo ele se concretizar e vendo as informações que a gente gera e aquela informação que a gente cuida com tanto carinho, servindo para cada vez mais coisa, é muito gratificante. Né? Eu sou um grande entusiasta de tecnologia e especialmente da tecnologia associada à produção de alimentos. O mundo inteiro precisa comer. E então é muito legal poder atuar diretamente nesse setor e eu estou muito feliz aí por esse início de um trabalho muito mais próximo com a Lindsay, muito mais integrado, que vai permitir que a gente alcance novos ares. Né, e realmente faça uma diferença maior aí no nosso agro brasileiro e mundial, né, porque essa parceria é global. Então, meu muito obrigado a todos aí e fico à disposição aí para um papo. Podem me chamar de novo, viu? Ó, isso aí, pessoal. Gostei muito do convite. Obrigado. Então, saúde aí, ao sucesso, a Metos, a Lindsay e ao produtor rural. Isso aí.